Eu não gostei também. Anthony, você falou que, comentou que as práticas eram muito mais fáceis do que no ambiente do que no ambiente de trabalho, né? E eu queria que você comentasse assim, justamente isso para nós, assim, como que você lidava com essa questão? Porque todos nós, quando nós estamos aprendendo alguma coisa, a gente tem dificuldade mesmo, né? É natural. Só que, a depender da abordagem que o professor realiza, da forma como cobra, aquilo parece muito simples às vezes, né? E às vezes, conciliando isso com a forma de avaliação, às vezes dá a impressão que a gente sabe bastante daquele conteúdo, né? Eu quero dizer que, muitas vezes, o conceito ele não tem a ver com a profundidade que você sabe daquele conteúdo, né? Como que foi, assim, Anthony, durante o curso? Você conseguia fazer essa distinção entre, assim, não, essa matéria, de repente eu fiquei com, sei lá, C, poxa, mas eu tenho um conhecimento relevante. E o contrário, poxa, essa matéria eu fiquei com A, mas não sei absolutamente nada. Eu fiz lá um trabalhinho, entreguei no Class, apresentei um seminário que eu fiz de última hora e fiquei com A e eu não sei nada disso, não tenho conhecimento dessa disciplina. Então, eu queria que você comentasse um pouco para nós como foi durante o curso essa relação, né? Se você conseguia ter essa distinção entre aquilo que você realmente acumulava de conteúdo em relação ao seu desenvolvimento nas disciplinas. Então, realmente, como é que eu posso dizer? Às vezes eu percebia isso, né? Tipo, eu senti que conhecia mais num assunto do que outro, né? Tipo, você comentou, né? Tirar um C e parecer que tá mal, e no outro tirar um A e parecer que tá bem. Mas, né, mesmo dando exemplo da área de humanas mesmo, né? Eu era um cara que, tipo assim, às vezes tirava uma nota boa, né? Tirava um B, um A, mas às vezes, tipo, nem eu sabia como, né? Vou dizer assim. Porque eu realmente tenho muita dificuldade com essa parte de interpretação de texto, dessas coisas. Mas às vezes eu conseguia, né, ir bem, às vezes eu conseguia melhor do que, tipo, por exemplo, eu poderia ir numa matemática. E particularmente eu tenho mais facilidade, mas às vezes talvez não atingi o que eu estava esperando. Então, às vezes eu percebia isso, né? E também outra questão que pode ser muito fator para isso é a questão do nervosismo, né? Às vezes, num dia você pode não estar nervoso com algo e tirar uma nota boa, mesmo não sabendo muito, e no outro, tipo, uma matéria que você sabe, mas você está nervoso, né? Não está, vamos dizer assim, bem preparado para fazer aquela avaliação, você tira uma nota pior, mas mesmo sabendo mais do que você acertou, né? Então, a quantidade relevante do conteúdo seria isso. Bacana, beleza. Mais alguma coisa, pessoal? Alguma pergunta para o Anthony? Não? Então tá bom. Anthony, brigadão pela sua participação. A gente espera que você possa estar outras vezes aqui com a gente também. Beleza? Beleza. Salve de palmas, pessoal, pro Anthony. Bom, é isso aí. A Ju já está aqui, bem sorridente, maravilha. Ju, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui conosco. A gente fica feliz de você trazer a sua experiência. A Júlia também era aluna do passado, como eu já expliquei. E ela está lá na PUC e vai falar um pouquinho para a gente como que foi a trajetória dela aqui. Tá bom? Pode ficar à vontade, Júlia. Todo mundo me ouviu bem? Que meu computador às vezes funciona, às vezes não, é uma loucura. Tá, obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Como o professor falou, eu sou ex-aluna do curso de automação, formei ano passado junto com o Anthony e com o Douglas, que apareceu um pouquinho aqui na reunião. Eu comecei um ano antes deles, meu ensino médio durou 5 anos, basicamente, eu já explico o motivo. Atualmente eu estou fazendo medicina veterinária na PUC, em Curitiba. Eu acabei de concluir o 2º semestre. Eu cheguei em Telêmaco ontem, pra vocês terem uma ideia, acabei de entrar em férias, basicamente. E, bom, falando sobre minha jornada dentro do IF, antes de entrar, eu já sabia que eu queria fazer ou veterinária ou biologia, alguma coisa a ver com ciências da vida, coisa assim.
Então, parece que não tem nada a ver com automação, mas eu já explico os motivos da escolha do curso, né? E basicamente, das opções que o IF oferecia, a automação era a que mais... a que eu mais senti que eu ia gostar mais, assim. Eu nunca fui muito de gostar de informática ou de jogos, coisas desse tipo. Mas, basicamente, foi isso. Eu entrei no IF mais interessada nas oportunidades que o Instituto Federal em si ia me dar do que no curso. Mas o curso foi muito bom para mim. Eu tive muitas oportunidades de participar de projetos, como o professor mesmo falou. Nossa, foi muito bom mesmo. Me ensinou muita coisa importante. E, bom, basicamente eu fiz, eu não sei como funciona o processo seletivo do IF agora, mas na minha época era por vestibular. Eu fiz a prova para entrar no IF em outubro de 2019 e eu comecei a estudar em 2020. Então, assim, eu peguei a pandemia inteira no ensino médio. Basicamente, eu tive um mês de aula, aí teve aquela parada que diziam que ia durar 15 dias da pandemia, dos primeiros casos de Covid, que daí os 15 dias viraram meses, daí esses meses virou mais de um ano. E, bom, essa parada com as aulas presenciais foi uma coisa que me afetou muito. A pandemia em si me afetou muito. Eu cheguei a entrar num quadro de depressão durante a pandemia. Foi uma coisa que afetou muito o meu desempenho acadêmico, inclusive. Assim, o primeiro ano de 2020 eu até consegui passar, mas em 2021 eu cheguei a reprovar por causa disso. Por isso que eu fiquei 5 anos no IE. Mas, bom, basicamente, mesmo com essas dificuldades, a equipe do CEPAE foi o que mais me ajudou, principalmente com o auxílio profissional. Eu não sei se era a Daniele, que ainda é psicóloga, mas na minha época era a Daniele. E foi o que mais me deu apoio para me conseguir apoio profissional, eu consegui tratamento e melhorar. Enfim, em 2022, basicamente, eu comecei a voltar a ter um desempenho bom dentro do IF, eu comecei a me recuperar, mas eu não participei de muitas coisas porque foi mais um ano de recuperação mesmo para mim, que eu refiz o segundo ano inteiro de novo. Daí, a partir do terceiro, que eu já estava melhor, né, basicamente, eu comecei a participar mais de projetos. Comecei a me participar mais das coisas que tinha fora do horário de aula, sabe? Tipo, eu participava de monitoria, fui monitora de matemática, talvez alguns aí tenham me conhecido como monitora. Eu também fiz parte, em 2023, né, no terceiro ano, de um projeto no IPTEC, que eu fiz junto com outros alunos da minha turma, eu fiz um semáforo sonoro para deficientes visuais. E foi uma coisa muito interessante para mim. Apresentar esse trabalho foi muito importante para mim, porque ajudou muito, tanto na parte de trabalho em equipe quanto em comunicação. Apresentar trabalhos, o Antônio mesmo falou que a gente tem muitos seminários durante o ensino médio e, na maioria das vezes, a gente não gosta desses seminários. Mas, assim, eles fazem muita diferença depois. Agora, na faculdade, eu tô vendo o quanto que isso me ajudou, porque eu tô tendo que passar por muita coisa parecida com o que eu tive no IE. Nessa questão de trabalhos e, enfim. E daí, no quarto ano, eu tive a oportunidade de participar de um projeto junto com o professor Túlio, que foi um projeto do CEPEX, que era sobre um sistema de controle para tanque de água, o sistema de controle de nível de tanques de água. E tanto no do IPTEC quanto nesse do CEPEC eu fiquei responsável pela programação, porque era uma coisa que no curso eu tinha muita facilidade. O que eu mais gostei, basicamente, de fazer no curso foi programação e montar circuitos elétricos. Embora eu não gostasse nada da teoria dos circuitos elétricos, a prática era muito legal para mim. Bom, o que mais que eu tenho para falar? Basicamente foi isso. Durante essa jornada do IF, eu ainda, em 2023, enquanto eu estava tanto na monitoria quanto no IPTEC, eu já estava fazendo o Enem como treineira e me preparando para outros vestibulares também. Em 2024, né, que foi ano passado, eu comecei a me preparar para o vestibular da UFPR, para medicina veterinária. E também para o Enem, né?
E, bom, basicamente eu fiz os dois. No da UFPR eu cheguei a passar para a segunda fase, mas daí da segunda fase eu não passei mais. Eu fiquei na lista de espera. E eu fiquei um pouco desanimada com isso, mas mesmo assim eu continuei tentando com a nota que eu tinha do Enem, que também era uma nota bem boa, assim. E foi graças a isso que daí eu me inscrevi no ProUni, ainda no ano passado, e consegui uma bolsa integral na PUC, que é onde eu estou hoje, como cursando medicina veterinária. E, bom, o IF, eu acho que se eu não tivesse dado o IF, eu não teria conseguido chegar na faculdade que eu cheguei, no curso que eu cheguei, que era o que eu sempre quis fazer. Tanto por causa do ensino do IF, que é muito bom, basicamente no Enem, que o diferencial é a redação. Eu consegui uma nota muito boa na redação só usando o que eu aprendi nas aulas de português do IF. Foi uma coisa assim, nossa, foi inacreditável, acho que foi 940 por aí. Só com as coisas que eu aprendi dentro do IF, mesmo assim. Então, basicamente, o que fez eu conseguir chegar onde eu queria foi o IF. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês é para aproveitar a estrutura que o IF tem para vocês, porque não é qualquer lugar que tem. Hoje em dia eu estudo com pessoas que fizeram ensino médio nos colégios de elite de Curitiba, assim, por causa da PUC ser uma faculdade particular e ser mais cara, né? E assim, tem muita gente que estudou nesses colégios mais de elite, assim, que não tiveram as oportunidades que eu tinha no IF e que muitas vezes eu mesma não aproveitei e deveria ter aproveitado. É uma coisa assim, parece que não. Quando a gente ouve os professores falando, enquanto a gente está no ensino médio, a gente não acredita, mas é verdade. Aproveitem o que o IF oferece para vocês, tanto de projeto, quanto oportunidade de viagem, todas as coisas, os eventos também, os eventos culturais, é tudo muito importante e realmente é uma coisa singular, assim, do IF, sabe? Que os outros lugares, que nos outros colégios, basicamente, ou não tem, ou tem muito pouco. Então, o conselho que eu daria para vocês que ainda estão no ensino médio é aproveitarem enquanto vocês podem, sabe? Tanto que participar desses projetos, né, me ajudou muito, principalmente com a comunicação, embora a esteja jogando aí que não é muito boa ainda, mas eu entrei no IF muito tímida, eu realmente não falava absolutamente nada. E basicamente dos 5 anos que eu passei aí no IF, o que eu tenho para compartilhar é isso. Foi muito importante. Se eu tivesse que escolher tudo de novo e refazer tudo, eu faria exatamente. Eu continuaria escolhendo automação, eu continuaria estudando no IF. Acho que passou um caminhão, não sei se vocês ouviram, espero que não. Porque realmente foi algo que mudou bastante, mudou a minha vida, foi o que me fez conseguir chegar onde eu queria, na faculdade dos meus sonhos. E o que eu falaria para a Júlia, que entrou lá no começo do curso, né, em 2020, que ainda não sabia nem que ia acontecer uma pandemia, é que ela não desista mesmo com as dificuldades que ela vai passar, porque sempre vai passar por algo que você vai olhar e falar, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas eu falaria para ela não desistir, porque no fim vai dar tudo certo. E deu, né, eu consegui. E, basicamente, da minha experiência aqui no IF, o que eu tenho para falar é isso. Não sei se vocês têm alguma dúvida, ou em relação até ao curso de medicina veterinária mesmo. Opa, Júlia, escuta? Opa, acho que tá sem o som. Pera, só um pouquinho. Então não vai ouvir isso, né? Opa, agora escuta. Oi? Escuta agora, perfeito? Sim. O professor Túlio teve que dar uma saidinha, ele teve um probleminha que aconteceu, eu vou assumir aqui as perguntas também. Ah, tranquilo. Mas, em primeiro lugar, parabéns pela conquista. Você, contando a sua história, lembrou da minha história, né? Porque foi muito parecida. Eu, na minha cidade, não tinha Instituto Federal
mas eu tive a sorte de estudar numa escola estadual muito boa, que inclusive teve um ano que foi eleita a segunda melhor escola estadual do estado do Paraná. Então eu me envolvi em diversos projetos extra-classe, no contraturno, fez bastante importância para mim, e também entrei para fazer engenharia através do ProUni. Então eu nem esperava passar, fiz o Enem, tirei uma boa nota no Enem e de repente quando eu vi a vaga era minha, uma coisa que eu nem esperava. Então, você falando, eu me enxerguei. Já vou passar o microfone, a palavra para os colegas. Antes eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que as atividades extra-classes que o Instituto ofereceu para você fizeram bastante diferença na sua formação? Até para você ter passado no vestibular? Foram importantes essas atividades? Eu acho que sim, eu acho que fez toda a diferença. O que você falou, primeiro que você tinha falado sobre achar que não ia passar no ProUni, eu também achei que eu não ia passar, principalmente porque eu não tinha conseguido na federal, né? Mas sobre as atividades extracurriculares, eu acho que fez diferença sim, principalmente porque eu tive muita coisa ligada à reprogramação, e isso me ajudou muito com o raciocínio lógico, que querendo ou não é uma coisa que faz muita diferença na parte de exatas dos vestibulares, né, de todos em geral, principalmente do Enem. Então, eu acho que sim, fez total diferença. Também me ajudou muito com o senso crítico na parte da redação também. Então, assim, eu acho que sim. Por isso que eu acho que vale a pena participar das atividades que o IEC oferece, porque no fim elas fazem diferença sim. Eu até brinco que o professor, André, ele foi formado lá no ensino médio, quando eu fui monitor. Você foi monitora também, né? Sim? Não? Sim, eu fui monitora de matemática. Então isso é muito importante. Pessoal, perguntas? Olha só, alguém quer fazer veterinária aqui? Alguém? Eu sei que já escutei de gente que quer fazer veterinária. Quem? Alguém tem uma pergunta? Aproveitem. Vamos lá. Alguém que quer fazer uma faculdade em alguma outra área? Nossa, pessoal. Um de cada vez, um por vez. Gente. Tainara, você quer fazer veterinária? Você não quer ser veterinária? Faça uma perguntinha lá para ela. Vamos lá. Você faz a faculdade com a inclusão de tratar de animais de porte pequeno ou de porte grande? Qual que é a área que você mais quer trabalhar? Esqueci. Então, a área que, até agora, né, pelo que eu estudei, a área que eu estou mais interessada em trabalhar é a de animais silvestres. Basicamente, ela não é uma área muito falada, né, geralmente é mais porte grande e porte pequeno. Fora isso, a gente também tem a área de dispersão de alimentos na veterinária, mas essa é a dispersão que eu tenho certeza que eu não vou trabalhar de nunca, eu não vou me dar bem nela. Mas o que eu quero fazer mesmo é animais silvestres. Eu ainda não decidi o que exatamente. Eu estava mais indo para resgate de fauna, sabe? De resgatar animais, ou de tráfico, que foram atropelados, coisas tipo. Que entrou na casa da pessoa. Que pena, não vou poder levar meu pincher para você. Não, eu tenho um pincher, inclusive, ele está aqui. Vamos ver umas perguntas aqui. Pessoal, opa! Legal. Tem minutos de fama? Tá chegando o rockball. Pessoal, ela. Oi, Júlia, eu sou a Amélia, 24. E a minha pergunta é que, assim, a gente aqui no IEF, a gente sempre escuta falar muito bem disso daqui, da história e estrutura, né? Mas um dia eu ouvi uma pessoa pedindo para eu assumir que o IEF é só estrutura, que aqui o ensino não é bom de verdade. E aí eu quero te perguntar, tipo assim, se você saiu de uma federal e foi para um particular, você acha que o IEF realmente tem um ensino bom, tipo, que bate de frente com o particular? Porque também tem o ensino superior, né? Então, também é um ensino de faculdade. Então, eu queria saber se dá muita
talvez seja inferior um pouco, não sei. Eu não consegui escutar o nome dela direito, desculpa. Mas Amélia. Oi? Amélia. Amélia, de Arte 4, né? Eu consegui entender a pergunta, foi se o ensino do IF é realmente bom, ou que o pessoal geralmente fala que é essa estrutura, e eu acho ele muito bom, sim. Eu estudo com muitas pessoas que passaram por escola particular a vida inteira, basicamente. E eu não vejo tanta diferença, assim, do grau de conhecimento deles pro meu, por exemplo. Eu não vejo que eu tenha mais dificuldade ou algo assim, por alguma coisa que eu não tive no ensino médio. Eu acho que o ensino do IF em si ele é muito bom, de fato. Eu não vi, tipo, nenhuma... Ai, eu não vou saber a palavra. Mas, enfim, tá mais ou menos todo mundo no mesmo nível, pelo menos na minha turma, assim. Vamos ver se mais alguém quer fazer uma pergunta. Daniele? Só um segundo aqui que a gente está com a logística da câmera aqui, só um segundinho. Oi, Daniela, de Altim. Eu queria perguntar mais sobre você estar aqui em cidade. Que você veio de Telemaco, que é mais pequeno, e você ser uma pessoa que você diz mais tímida. Como foi a adaptação para ir para Curitiba? Que é bem mais movimentado, talvez conhecer novas pessoas além do colégio. E se você está precisando trabalhar para que seja bolsa, como que você está conseguindo se do colégio? Olha que pergunta boa da representante do Eduardo, me deu atenção, palmas. Então, eu vim de Telemaco mesmo. Eu estudei aí também. Eu tive, assim, muita dificuldade para mudar de cidade, principalmente porque eu precisava pedir ajuda para estranhos, pessoas desconhecidas, porque eu não conhecia nada de Curitiba. E isso foi muito difícil para mim. É até engraçado falar, eu cheguei a me perder algumas vezes em Curitiba e não sabia voltar para casa. E daí eu tinha que pedir ajuda e eu tava tipo assim, meu Deus, como que eu vou falar com aquelas pessoas? Mas no fim deu tudo certo. Me mudar também ajudou muito a perder a timidez, porque eu tive que aprender a me virar sozinho. Sobre como eu estou me mantendo em Curitiba no momento, com a ajuda dos meus pais mesmo. A bolsa, ela cobre a mensalidade só. Então, o restante a gente tem que se virar com o que a gente tem, né? E são os meus pais que estão me mantendo basicamente em Curitiba. O que está sendo financeiramente bem pesado para eles, mas está dando certo. Por enquanto, pelo menos, eu pretendo começar a trabalhar nos próximos anos, mas nesse ano que ele era mais de adaptação, até porque uma cidade nova, não conhecia nada, estava totalmente perdida, eu contei com a ajuda dos meus pais, basicamente. Perfeito. Mais alguém? Vamos lá, pessoal. Quem quer estudar em Curitiba? Levanta a mão. Hã? Ninguém quer estudar em Curitiba, cidade boa, olha lá. Quem quer estudar na matéria então? Ué. Quem quer estudar em Ponta Grossa? Opa, tá. Não quero ficar tão longe, né? Maringá, Londrina, alguém? Quem quer vender sua arte na praia? Gente, opa! Uma de cada vez, Quem quer? Oi, Júlia, tudo bem? Meu nome é Gabriela, sou de Arte 4. E eu queria perguntar se você fez algum cursinho que você montou inteiramente com o estudo que você tinha no IEF.
Seu microfone tá presente. Meu Deus, que vergonha. Eu não ouvi direito a pergunta da Daniele. Desculpa. Gabriela, ela perguntou a respeito se você fez algum cursinho. Chegou a fazer algum outro preparatório para essa prova? Não, eu não cheguei a fazer cursinho. Ano passado teve um preparatório no IF mesmo, que foi organizado pelos alunos e dos professores. Mas eu não cheguei a fazer nenhum cursinho, eu estudava com umas coisas que eu encontrava na internet mesmo, de graça. Que você consegue ver nos editais mesmo dos vestibulares, os temas que vão cair, né? As matérias que eles cobram, e eu estava me baseando nisso, basicamente. Além de fazer as provas anteriores, tipo, o Enem eu fiz como treineiro um ano antes, além de ficar fazendo questões antigas em casa, e foi assim que eu estudei. Isso é interessante, pessoal. É uma coisa que eu também fiz. Você pegar e estudar, fazer como treineiro, porque a prova de vestibular, a prova de concurso, a prova de Enem, ela tem bastante característica de você ter um pouco de jeito de fazer, preencher gabarito, fazer aquelas bolinhas, aquela resposta. Então, às vezes é interessante fazer um Enem, um vestibular antes, para ir pegando esse jeito, pegando ali vamos falar uma palavra popular, a maciota ali do jeito de você fazer a prova. Isso é bem importante, eu concordo com a Júlia. Beleza? Mais alguém tem perguntas? Túlio? Não? Perguntas? Vamos lá, opa! Já deixa a câmera ligada aí. Gente, só a Júlia que está vendo e está sendo transmitido no YouTube para 1.500.000 pessoas, fica tranquilo. Oi, Júlia, tudo bem? Queria perguntar um pouco sobre sua rotina e o seu dia a dia como estudante em Curitiba. Então, a minha rotina, à tarde, ela variava muito do dia da semana, mas de manhã é o horário que eu tenho aula. Basicamente, diferente do que acontece na Federal, por exemplo, na PUC eles conseguiram concentrar tudo num período só. Eu tenho a mesma carga horária, mas as aulas elas foram todas concentradas no período da manhã. Então, de 7h50 até 12h40, mais ou menos, eu estou em aula. Aí, o restante depende muito do dia, porque eu participei, agora eu entrei em férias já, comecei minhas férias essa semana, mas eu participava muito de ligas acadêmicas no contraturno. Tudo que é atividade que tinha no contraturno eu estava fazendo. Principalmente porque é onde mais eu consigo ter atividades práticas na medicina veterinária. Por exemplo, tinha uma que eu ia um dia por semana ajudar na clínica da PUC mesmo, a cuidar dos bichinhos lá, ajudar no internamento, entrar em consulta. Então, acabou sendo muito legal eu participar das ligas acadêmicas. Então, basicamente, de manhã eu estava em aula e de tarde ou eu estava em casa estudando ou arrumando alguma coisa na casa mesmo, ou eu estava em alguma liga acadêmica. Eu não tive uma rotina tão pesada nesse primeiro ano. Pelo menos eu não achei ela tão pesada assim. Perfeito. Mais alguém? Eu. Opa. Ouço vozes lá da frente. Ouço vozes lá da frente. Esse aqui. Deixa eu fazer aqui. Pode ver. Senão vai dar. Peraí. Oi, Júlia. É o Túlio. Oi, Júlia, você consegue mostrar para nós aquela fotinha, você fazendo aquele procedimento de reprodução? Era o que era mesmo? Ah, meu Deus, a palpação na vaca. Sério? É muito legal. É que eu tô pelo computador, eu Tem como mostrar? conseguia. Gente, sabe o que eu fiquei impressionado? É porque é o seguinte, a Júlia entrou agora no curso. E... Eu vou tentar aqui. Tenta achar enquanto eu falo aqui. Deixa eu dar o contexto aqui. Quer acender, Lesão, um pouquinho? Um pouquinho, você sim, não? A luz? Acendeu a luz? Sério? Ei, gente. O pessoal não perdoa, não. Tá bom. É engraçado mesmo a parte da vaca, mas enfim, dando um contexto, é que eu comecei esse ano
Só que como a PUC ela trabalha com uma grade curricular diferente, a gente não estuda tipo anatomia 1, anatomia 2, tipo tudo separado, a gente estuda por sistemas. Então, por exemplo, eu tive uma matéria que era só sobre o sistema reprodutor. Aí eu tinha anatomia, fisiologia, tudo junto, assim, bioquímica, a parte de anatomia de saber os órgãos, tudo ao mesmo tempo. E por causa disso eu tive muita coisa prática já no segundo semestre, né? Que eu fiz o primeiro no começo do ano, estou no segundo agora. Que não é comum que isso aconteça nas outras faculdades. E daí eu tive aquela famosa atividade de enfiar a mão na vaca para sentir lá os órgãos dela. Todo mundo está curioso, perguntando se você tem essa foto. Porque o pessoal não conseguiu imaginar. E eu já sei o que é, porque eu já vi. Você não tem a foto? Não precisa ter vergonha, não. Eu tô tentando achar ela aqui, se eu conseguir mostrar pra vocês. Tranquilo. Enquanto isso, vamos ver se tem alguma pergunta mais. Hein? Pessoal? Enquanto o pessoal, você procura foto e o pessoal formula mais perguntas aqui, eu vou falar uma coisa que eu acho importante, eu sempre bato na tecla. Quem faz automação industrial não é por isso que está obrigado a seguir carreira na área. Né? A gente vai amar se vocês ficarem aqui para fazer engenharia elétrica, engenharia da computação, algum tecnólogo, mas a gente sabe que às vezes a pessoa tem vocação, aptidão para outras áreas. Talvez fazer uma medicina, talvez fazer uma psicologia, talvez fazer uma arquitetura. Né? Todo conhecimento adquirido aqui não é perdido, pessoal. Né? Eu tenho mesmo um colega meu que fez faculdade comigo, se formou engenheiro de controle de automação e fez medicina depois. Ele viu que não era a área dele e hoje ele produz alguns equipamentos para a área médica. Ou seja, juntou as duas áreas que ele aprendeu. Então, absolutamente nada que se estuda, se perde. Isso é fato. Beleza? Vamos lá. Perguntas? Ela vai achar essa foto nem se ela tiver que postar o celular. Eu achei a bendita foto. Opa! Ah, mas por que o Tony tinha que lembrar dessa coisa também? É natural, é natural. Calma aí que eu vou fixar na tela para ficar mais visível. Para ficar maior aqui, vamos deixar em tela cheia. Apaga a luz. A bendita da foto. Apaga a luz para nós, Dino, por favor. Opa. Eu não consigo, deixa eu ver se eu consigo deixar ela mais. Não, né? Eu vou ver se eu consigo mandar ela pro computador. Eu tive que entrar pelo celular aqui pra achar ela. Temos uma pergunta aqui? Não? Mais alguma pergunta? Só um segundinho, Julia. Pelo celular você consegue fixar o celular dela. É isso? Ela vai enviar pelo computador. Agora já. Enquanto isso, vamos recolher mais perguntas. Povo curioso.
Daniela, tem mais uma pergunta? Hã? Vamos lá, Dani. Tira da cachola aí. Olha lá. Viu? Pergunta, tá vendo? Viu? Sabia que tinha. Chacoalha que sai mais. Na verdade, eu vou fazer uma pergunta para uma colega de sala que ela não veio hoje, que ela também quer fazer medicina veterinária. Que o nome dela é Iris. E eu queria ver se você tem alguma sugestão para que ela comece a se preparar um pouco mais para essa parte inicial de estudar veterinária. Medicina veterinária. Bom, acho que no ensino médio é bem importante que, se você realmente quiser fazer tanto medicina quanto medicina veterinária, você estude muito biologia e química. Principalmente a parte de bioquímica em biologia, porque a gente vai resgatar muitos conceitos de biologia que a gente viu no ensino médio. Principalmente de bioquímica, como eu falei, são conceitos que muitas vezes são muito complicados. Então, se você já tiver um preparo, assim, uma base boa, vai facilitar muito na hora de você aprender. Porque, de verdade, principalmente no primeiro semestre, eu resgatei muitos conteúdos. Principalmente, eu falo que, assim, que resgatei porque no IF eu acho que são só os 2 primeiros anos que a gente tem biologia, se eu não me engano, né? E daí eu estava um tempinho sem. Então, eu tive que relembrar muita coisa de muito tempo atrás. Então, o que eu acho importante é você estudar bastante biologia e química, principalmente. Tanto porque, se for fazer a prova da UFR, a segunda fase ela é uma prova específica, que são só 2 matérias, que vão ter a ver com o curso que você vai fazer. E essa segunda prova ela é justamente só de questão discursiva de biologia e química. Então, você tem que estar muito bem preparado. Oi, Júlia, tudo bem? Eu sou a Ana Isabel, eu sou da Automação 3. E no início você comentou que ficou na dúvida entre biologia ou medicina veterinária. São áreas que me interessam muito. E eu queria saber o porquê da escolha da medicina veterinária. O que fez você decidir entre as duas? Oi, desculpa, eu tô mexendo com as fotos aqui, eu tô meio atrapalhada. Mas, enfim, eu sempre gostei de animais, de seres vivos no geral, assim. Acho que desde os 4 anos de idade eu já queria ser veterinária. Então, a escolha foi por causa disso. Foi mais por gostar muito de animais e de tudo que envolve natureza. Tanto que o que eu quero fazer é animais selvagens, né? E talvez eu faça biologia depois também, não sei, vai depender da minha disposição. Mas, enfim, eu sempre gostei dessa área. Maravilha. Júlia, nós agradecemos imensamente a sua participação. Você não vai conseguir mostrar a foto, André? Ah, tem a foto. Consegue mostrar pra gente? Ah, meu Deus. Não é essa, é essa aqui. Ai, que bonitinho. Essa daí? Aê! Aê! Explica pra nós, fala pra nós explicar um pouco. Explica pra nós o que é, o que significa essa foto. Ah, meu Deus. Enfim, a gente teve a primeira parte do semestre só anatomia de machos, né? Enfim, vocês sabem do que eu tô falando. E a segunda parte foi sobre fêmeas. E daí a gente estudou a metade do semestre inteiro sobre, a gente viu peças anatômicas de vacas, né? A gente trabalha muito com peças de cadáveres na faculdade. Foi uma coisa chocante no começo. E nessa foto a gente estava tentando sentir os órgãos do sistema reprodutor da vaca. Ai, meu Deus, que vergonha de falar isso. Mas, enfim, você coloca a mão dentro pelo reto dela e daí você consegue sentir os órgãos e você consegue, inclusive, dizer, se você tiver com ultrassom, claro, também, né? Você consegue, inclusive, dizer em qual fase do ciclo menstrual aquela vaca está. Mas a gente não estava fazendo tanto com esse objetivo, era mais para conhecer a anatomia mesmo.
muito legal porque é uma aula prática, né? É um momento prático que você tem contato real com o animal, né? E logo no primeiro ano, né? Muito legal. Sim, é uma coisa que eu gostei bastante da PUC, que eles trabalham muito com a prática desde o começo. Ah, legal, legal. Júlia, muito obrigado. Você não sabe o quanto que você está incentivando esse pessoal aqui a estudar, a buscar, a desejar uma profissão no futuro. Esse trabalho que você fez hoje plantou uma sementinha em todos aqui. Muito obrigado mesmo, viu? E parabéns. Sucesso. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada mesmo, viu? Sucesso com o seu filho no canal. Tchau, Júlia. Até a próxima. Obrigado, viu? Gente, vocês sabiam que a Júlia é a melhor aluna de programação que eu já tive até hoje, de CLP? Cadê? Ela tá aí ainda, né? No início, eu chamei ela lá para aquela bancada, e aí falei assim, Júlia, e eu não tinha passado a bancada ainda. Eu falei para ela, Júlia, o que precisa fazer na bancada é isso, ela precisa funcionar assim, 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 assim. Passei todos os requisitos para ela, e daí eu saí e deixei ela e a Liza no trabalho. E daí elas foram começando a desenvolver, eu ajudei um pouquinho, e elas foram desenvolvendo, até que desenvolveram a maior parte sozinhas. Eu ajudei muito pouco na parte de programação. Aí na parte de transferências, que era a disciplina mesmo, daí a gente fez mais parte. Então, parabéns, Júlia! Obrigada. Era uma parte que eu gostava muito, assim, de programação. Era uma coisa que eu tinha bastante facilidade mesmo no curso. Maravilha, Júlia. Obrigado. Gente, eu sei que já está perto da hora do intervalo, fiquem tranquilos. A gente vai ter 30 minutos de intervalo normalmente, depois que a gente, vocês começarem, tá bom? A gente vai aproveitar para fazer a participação do Douglas já, porque ele está trabalhando, então está lá no meio do trabalho e agora que ele conseguiu entrar aqui e conectar para a gente, então eu vou aproveitar para ele participar conosco e depois não tem problema se a gente passar um pouquinho do intervalo, a gente mantém os mesmos 30 minutos, tá bom? Então o Douglas também foi do ano passado, ele está lá na Suzano hoje, né, Douglas? Isso mesmo. Rapaz, você tá diferente, hein? Parece que cresceu um pouco mais nesse último ano. Não desce, né, professor? Isso aí, cresceu. A galera, seus passos tá rindo aqui. E tudo me conhece. Ruim de bola, né? Então, já viu como é que é? Pelo menos ganhei 2 interclasses. Isso é salário alto, muito salário, daí fica forte. Isso aí. Douglas, obrigado pela sua presença, viu? Pode ficar à vontade. Desculpa aí também entrar e sair aí na chamada, que hoje está um dia atípico aqui, está muito chamado aqui. Mas atualmente eu estou trabalhando na Suzano. Eu trabalho com instrumentação analítica, né? Sou técnico 1 já, mas acabou que eu trabalho na terceira, só que agora eu vou entrar pela Suzano mesmo. Eu vou rebaixar o nível meu, voltar um pouco atrás, né? Eu vou ser instrumentista mesmo, convencional, diferente do Anthony, que eu e o Anthony trabalhamos com a mesma coisa, né? Só que eu vou voltar, vou ir para convencional mesmo, que você trabalha com 4 variáveis. Mudei de terreno logo quando terminei o curso. Vim aqui para o Mato Grosso do Sul, onde mais vai ter emprego, acredito, nos próximos anos para entrar na indústria, né? Tanto na indústria de celulose e papel e só celulose, né? E eu me formei no IF ano passado, em automação industrial, e digo que é uma coisa que valeu muito eu ter trocado um SESI Senai pelo IF. Que eu acredito que o que eu passei, tudo que eu fiz, eu não teria feito em nenhum outro lugar, né? Acredito que o ensino que eles dão, o que eles preparam a gente, né, para estar enfrentando no trabalho, essas coisas, é uma coisa que nenhum outro lugar vai conseguir, né? Seja um pouco pela cobrança, seja pelo jeito de ensinar, né? Até para a gente aprender, para ouvir, né? Acredito que o IF molda muita gente para isso. Quais que é essa pergunta, não, professor? Eu não lembro. Foi mal, aí todo mês sem tempo.
Calma aí, deixa eu chegar. Tá chovendo aqui, eu tive que correr pra dentro do carro. Oi. Tá bom. Então, Douglas, o conteúdo que você teve aqui nas disciplinas, falando da parte técnica, por exemplo, você acha que foi relevante para a sua atuação hoje? Ah, sim, claro. Uma das matérias que eu, por incrível que pareça, que eu não gostava no começo, mas que no final eu acabei gostando, é a própria instrumentação, que é o que eu trabalho hoje, né? No começo foi difícil e tal, não tive uma facilidade para estar conseguindo aprender, mas no final o professor pegou, tirou um tempo assim e falou, vamos aprender, você vê que você vai gostar se você fizer isso aqui. Aí foi o que aconteceu, que eu peguei, daí tive as aulas, acho que era o João Bernardo, né? Ele pegou e me ensinou, e foi uma coisa que eu gostei muito. Tudo bem que era convencional, né? A instrumentação convencional que eu vou agora. E eu estou na analítica, né, agora, mas é uma coisa que eu gostei muito. Programação é uma coisa que ajudou muito, que eu sempre gostei. E uma das coisas que eu vi que mais me ajudou foi um dos trabalhos finais agora com o professor Túlio, né? A gente fez o tanque de nível, né? A gente fez a programação inteira do tanque de nível, para ativar sensores, as bombas, e que em um outro lugar poderia ter, mas é que nem a gente fez, e todo mundo, um grupo inteiro se juntou para estar realizando essa atividade. Acho que não ia ter em outro lugar, não. E a gente pegou, todo mundo foi ensinando todo mundo, e no final todo mundo acabou passando, né, a matéria, e todo mundo começou a não saber o que fazer, e foi isso. Todo mundo passou, foi uma matéria muito legal, era TLP, controlador lógico programável, e agora a última que eu pude foi uma das coisas mais legais que teve. Teve a Z elétrica também, eu não lembro, a professora Steph, né, acho que era na época, foi muito boas as aulas também. E as matérias que a gente tem em IF, as aulas práticas, eu acredito que em outros lugares a gente não ia aprender tão bem assim que a gente aprende lá, né? O Douglas, e outra coisa, como você acha que assim, a gente imagina que, a gente sabe que você passou momentos aqui nas disciplinas que foi difícil, imagina, para você, né? Momentos que talvez você não entendeu bem, talvez momentos que você não concordava com alguma, sei lá, talvez método do professor, enfim, as dificuldades que você teve aqui durante. Eu queria que você comentasse para o pessoal como que você lidou ao longo do período que você teve aqui com essas adversidades que você teve enquanto você estudava, né? A gente sabe que tem inúmeras, né? Às vezes, sei lá, eu só fiz as provas, fiz tudo e meu conceito está D, sei lá, por que eu estou com D? Ou não entendi nada e tem que fazer uma prova. Enfim, tem que fazer tal trabalho, não entendo muito bem, enfim. Conta um pouquinho pra gente como que você lidou com esses, vamos dizer no português claro, né, com os BOs que você teve durante o curso. Bom, em relação às dificuldades, acredito que é a mesma dificuldade que quase todo mundo tem, né? Se eu vou fumar, ter um pouco das cobranças, né, do professor, que o professor exige, tipo, o que eles exigem, né, da gente é uma coisa que é certa, né? Que é tentar te esforçar ao máximo para você conseguir entregar uma coisa boa, né? É uma coisa que hoje para o trabalho eu vejo que me ajuda muito. Minha maior dificuldade era nas apresentações, né? Você tinha que falar seminários. Seminários era o pior que eu achava. E hoje em dia, parece uma das minhas maiores facilidades, que nem eu tinha falado, é os DDS, que é escolher um tema e falar sobre ele, que é diálogo diário de segurança, né? Então, você fala sobre segurança, escolhe um tema, fala, e hoje em dia eu vejo que isso me ajuda para falar até com os meus superiores, né? Tá falando, explicando as coisas, e até com quem eu estou ensinando. Quem eu ensino também, eu pego, todo mundo fala que eu explico bem as coisas,
Eram as minhas dificuldades, né? Tentar se expressar, falar essas coisas. E hoje em dia eu vejo que isso moldou eu para ser alguém melhor nisso. Tá conseguindo conversar, expressar, fazer a pessoa entender, né? Ela compreender. Essa foi a minha dificuldade. Em relação à matéria, acredito que foi um pouco química, essas matérias assim mais química, física, eram as mais ruinzinhas, que eu era mais um pouco ruim, mas aí era a questão que eu também procurava no professor, sempre estar procurando o professor para estar até ajudando, né? Porque o professor da IMF, ele está disposto ali para você, mesmo não sendo no seu horário de trabalho, que é de escola, se você estuda cedo, o professor, a maioria das vezes, sempre está de tarde ali, para você estar tirando uma dúvida, estar conversando com ele, ou até conversar online com o professor, eles sempre faziam isso também, algumas chamadas Meet. Então eu vejo que os professores do IF, eles focam muito eles focam, tipo, para fazer, não tem nenhuma dificuldade, você não tem nenhuma dificuldade para aprender, né? Eles querem que você aprenda e eles não vão desistir de você, né? Os professores do IF, eles não desistem de ninguém. Legal. Uma salva de palmas para o Douglas, pessoal, essa pergunta. Alguma pergunta? Amélia. Oi, Douglas. Amélia, Oi. Enfim, eu queria saber como que você foi parar em Mato Grosso do Sul. Tipo, da onde você achou a oportunidade de ir? Se você tem alguma família, ou você foi sozinho? Aonde você encontrou essa vaga? Então, vim para o Mato Grosso do Sul foi meus pais. Eu acabei ajudando meu pai a vir para cá. E eu fiquei 2 anos morando sozinho aí no Paraná, né? Terminando o IFPR. Então, eu terminei, e quando eu terminei, eu vim pra cá. Tive a escolha de ficar e estar morando sozinho e vim pra cá. Só que, por conta até de salariais, essas coisas, eu acabei escolhendo vir pra cá. Eu atualmente estou morando com meu pai agora ainda, voltei a morar com eles. E a oportunidade apareceu de repente aqui também. Eu estava 2 meses procurando trabalho aqui e não estava conseguindo, porque eu estava tentando pela empresa, entrar primário pela empresa, só que não estava conseguindo. Aí apareceu uma empresa terceira, eles olharam meu currículo e acabaram que nem fizeram a entrevista. Por conta de ser IF, essas coisas, eles sabem como que é a dificuldade, também por ter um curso técnico já com o ensino médio, eles acabaram que nem fizeram a entrevista comigo, direto já mandaram para o RH para contratar eu. E hoje eu estou sendo contratado agora pela Suzano Primária agora. Eu acabei fazendo entrevista com outras pessoas, acabei ganhando na entrevista e eu vou entrar pela primarizada pela Suzano, como instrumentista mesmo. Muito bom. Galera, eu gostaria de destacar uma coisa. Como que é? Eu gostaria de destacar algumas coisas importantes que acho que o Douglas traz é muito importante. Primeira coisa, ele falou que estava com dificuldade de conseguir tudo e conseguiu, inicialmente ele conseguiu uma empresa terceira. E, primeira coisa, ele nem precisou fazer a entrevista de emprego, ele foi contratado direto pelo IF. Eu acho que, para vocês terem uma noção do quanto que a instituição IF é respeitada nacionalmente. Muitas das vezes, eu fico contente de estar falando isso aqui para o primeiro ano. Galera do primeiro ano, presta atenção aqui, quem está com a cabeça baixa, mexe no celular, olha no cara, ou olha para lá. Para vocês terem a noção, estou falando terceiro porque é a galera que está começando, né? Vocês terem noção de quanto que a instituição que vocês estão estudando é uma instituição respeitada, né? E às vezes eu acho que os estudantes perdem a dimensão disso, perdem o significado disso, aquela questão de honrar mesmo, né? O lugar que você está, entender a grandeza disso aqui e de quanto que essa instituição é respeitada nacionalmente. Não sou eu que estou falando, é o Douglas que está falando lá no Mato Grosso do Sul,
que ele fez uma entrevista e nem precisou ser contratado pelo RH. Essa é a primeira coisa que eu queria levantar do Douglas, né, do testemunho dele. Mas, tem a segunda parte. Ele conseguiu, tentou na Suzano, mas não conseguiu de imediato na Suzano, conseguiu na terceira primeiro, né? Mas, depois, como vocês não observaram ali, você não entra direto como técnico de automação, né, Douglas? Você entra como instrumentista, é a sua porta de entrada. Entra instrumentista, técnico, aí se vai para automação. O que eu fiz eu retrocedi, né, também. Eu ia virar já técnico já, só que eu tive a escolha de retroceder um pouco. Eu voltei lá para instrumentista. Eu já era técnico, aí por uma questão de pensamentos para o futuro também, né? Eu fiz essa escolha de estar retrocedendo, né? Voltar um cargo para trás. Provavelmente vou demorar uns 2, 3 anos ainda para voltar para técnico, mas é uma escolha que eu vi que era preciso agora. Querendo ou não, ainda sou novo, né? Então ainda tenho essa possibilidade de fazer isso. Então é uma coisa que vocês têm que pensar bem também. Claro, ninguém nem sempre vai conseguir entrar, né, direto com o que você quer, mas sempre vai ter as oportunidades. Se você estiver ali naquele meio, você vai ter a oportunidade de estar conseguindo, né? Uma coisa que eu quero dizer para vocês eu tenho que ter o Puma, a Clabinha e tudo, mas para esses lados aqui vai crescer muito também. Vai 2 novas empresas, então muita gente vai vir para cá. Eu mesmo vou concorrer para essas 2 novas empresas que estão vindo para cá. A Arauco e a Bracel, que a Arauco é uma empresa chilena que está vindo para o Brasil, a Bracel já é daqui. Estou fazendo marketing aí, professor, desculpa aí, mas... Não, tem que ser, não, pode falar, tranquilo. Tem que avisar, porque eu sei que aí tem amigos que estão aí em Telêmaco ainda e não conseguiram emprego ainda. Então é só um aviso mesmo. É uma loucura, né, vir para cá, sim, mas quem se formar, os próximos agora que forem se formando e tiverem esse pensamento que querem entrar na indústria, se quiser se arriscar, vale a pena também vir para cá. Claro, nem sempre se conseguir primarizado, mas alguma coisa terceira ali. Legal. E dentro desse processo, pessoal, só reforçando o que o Douglas está falando, então ele entrou na terceira, né, no degrau inicial, e se vocês observarem, dentro de pouco tempo ele já foi promovido para técnico. Então, quer dizer, para conseguir entrar, dado o respeito à instituição e tudo mais, vai lá, é possível conseguir tudo, mas para se manter e para ser progredido, para que ele tenha uma progressão na carreira, né, com certeza ele demonstrou que ele era um bom profissional, que ele era comprometido. Então, vamos dizer que ele tenha tido sorte. Teve sorte porque o currículo do IF contou, o nome do IF contou. Pode até ser que sim, mas no primeiro instante ele teve a oportunidade de mostrar o trabalho dele e rapidamente ele progrediu para técnico, certo? Então, por quê? Não foi isso, Douglas? Quanto tempo você... Foi no tempo de 6 meses que eu estou trabalhando, eu já consegui essa oportunidade, né? E até com os profissionais que eu concorri, até para essa vaga primarizada, tinha gente que já fazia mais tempo que eu, por exemplo. 1 ano, 2 anos. Só que o que eu usei também, por exemplo, na minha entrevista, foi falar projetos que eu tinha feito na época da escola, que foi um do seu ainda que eu usei como exemplo, que foi do tanque de nível. Que eu trabalhei com sensor de vazão, nível, e daí eles perguntaram qual que era a marca que você usou, qual que é o tipo de válvula. Aí eu falei tudo que eu aprendi vendo no trabalho que a gente fez junto, né? Daí eu fui falando, daí foi uma das coisas que fez eu me destacar até. Legal. Então é isso que eu queria destacar, pessoal. E aí, claro, agora com a experiência que ele tem, agora já na indústria terceira, ele vai galgar os degraus. Então, era isso que eu queria ressaltar, né? Da importância, quando você chega lá no mercado de trabalho, pessoal, não tem meia palavra, não tem jeito. Então, ou você realmente demonstra que você aprendeu, que você sabe, ou ele falou, ele competiu com pessoas que tinham 2 anos, né? E ele com 3 meses conseguiu essa vaga em relação a essas pessoas. Então, com certeza, foi porque ele demonstrou um bom desempenho. Bom, vou parar de falar, vamos passar aqui para o Ramon, que ele vai fazer uma pergunta.
Bom, eu queria perguntar para você, Douglas, se você está fazendo alguma área, você está estudando para alguma coisa, ou se você pretende fazer. Pode repetir? Você pretende estudar alguma área, está estudando, fazer alguma coisa, alguma graduação? Bom, atualmente eu faço engenharia elétrica. Faço engenharia elétrica aqui, estou fazendo. Infelizmente tive que adotar pelo método online, porque aqui a cidade onde eu moro é meio que se fosse no interior. Só que é 30 km da capital. Aí para ir e voltar todo dia eu fiz as contas, não valia a pena. Só que eu estou fazendo engenharia elétrica e assim que eu terminar, eu vou fazer uma de controle e automação aqui. Optei para fazer engenharia elétrica primeiro porque é uma coisa que eu gosto muito e uma coisa que eu trabalho também bastante, que é engenharia elétrica também. E a de controle e automação é mais pensando para frente. Pô, eu quero me tornar um engenheiro na minha área. Se é isso que eu quero, então é uma coisa que vai me ajudar. Quero me tornar um engenheiro, um supervisor, e as coisas que eu quero. Então, é isso. Ele perguntou de área, qual área eu trabalho também? Eu entendi errado. Então, se você tem alguma área que você quer se especializar, fazer outros cursos, é o que você comentou mesmo. É isso, é elétrica e controle e automação. Essas áreas que eu estou focado agora. Bacana, então. Douglas, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado por você estar nos representando aí também. A gente fica feliz. Você está levando o nome do IFPR para outros estados e representando bem, a gente fica muito contente com isso. A gente deseja sucesso na sua trajetória. Não esqueça de sempre estar aqui com a gente, trazendo a sua história, trazendo o seu depoimento, as suas experiências, porque são muito importantes para os alunos que estão em formação ainda e para nós também, tá bom? Então, brigadão, sucesso para você. Também, hoje tudo que tinha para dar errado deu hoje aqui na fábrica. Na minha área é uma desgrama. Desculpa. Sei, salva de palmas, pessoal. Valeu, Douglas. Obrigado. Galera, vamos lá então, no intervalo. 30 minutinhos, quantas horas agora? Meu relógio está levantado.